Vamos lá, bom dia pessoal, pessoal do sexto ano aí. Vamos dar início à nossa aula de hoje, ok? Então, olha, vamos falar hoje sobre potenciação de números naturais. O que vem ser a potenciação de números naturais? É uma multiplicação de fatores iguais. Ou seja, você vai ter um númerozinho e você vai multiplicar esse número várias vezes, certo? Daí então nós temos aqui, olha, 2 ao cubo igual a 8. Olha, cada número desse aqui ele tem uma função, né? E ele recebe um nome. Por exemplo, esse 2 aqui, olha, que é o grandão aqui, a gente chama ele de base. E o número 3 a gente chama de expoente. O resultado dessa potenciação a gente chama de potência, ok? Então vamos ver agora, separadamente, qual é a finalidade de cada um termo aqui. A base, ele é um número que vai ser multiplicado. E o expoente, ele é o número que vai indicar a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base. Certo? Então, olha só. E a potência é o quê? Não é nada mais, nada menos que a resposta. Eu tenho aqui 2 ao cubo. Ele está dizendo o quê? Que eu vou multiplicar o número 2 3 vezes. Muita gente resolve cortar caminho e fazer da seguinte forma, ó, 2 vezes 3, 6. Não, gente, está errado. Você vai multiplicar 2 vezes 2, 4. O resultado que você encontrou nesses dois fatores aqui, você vai multiplicar com o próximo fator. Vezes 2, 8. Então, achei a resposta. Ó. Potência, né, de 2 ao cubo é igual a 8, certo? Aí temos também as leituras, né, desses números. Olha, eu tenho 5 como base, 2 como expoente, 2 como base e 3 como expoente. Quando você tem uma potenciação na qual o expoente ele é 2, a gente pode chamar esse 2 de quadrado ou esse 2 de segunda potência. Se eu tenho 5 elevado a 2, então na hora da leitura eu vou dizer que eu tenho 5 ao quadrado. Ou se eu preferir, eu posso ler da seguinte forma, olha. 5 elevado à segunda potência. Se eu tenho expoente 3, é um outro caso, uma outra leitura, né? Se eu tenho 2 elevado a 3, eu posso dizer que eu tenho 2 ao cubo. Ou eu também posso dizer que eu tenho 2 elevado à terceira potência. Esses são os dois casos especiais que a gente tem na nossa potenciação. Agora, professor, se for expoente 4, expoente 5, expoente 6, expoente 7, o que você vai fazer? É só você ver a ordem desse número, fazer uma leitura de um número ordinal e depois acrescentar potência no final. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vou mostrar um exemplo a vocês. Eu tenho isso aqui, esse exemplo aqui, o 4 como base, o 4 como expoente. Como é que eu faço a leitura do 4 elevado a 4? Vou fazer a leitura da seguinte forma, olha, eu vou ter 4 elevado, né? Como é que se lê o 4 em ordinal? Se lê quarto, não é? Quarto lugar, certo? Quarta posição. Então, como a potência, né, é uma palavra de gênero feminino, a gente vai dizer o quê? Que eu tenho 4 elevado à quarta potência.
Pronto, essa foi feita a leitura. Se fosse 5, o número elevado, quinta potência, sexta potência, sétima potência, oitava potência, nona potência, décima potência, 11ª potência e assim sucessivamente. Temos alguns casos especiais. Quando o expoente for 0, certo? Quando a base for 0, quando o expoente for 1, quando a base for 1. Né? Primeiro exemplo aqui que eu tenho, ó, 1 à quarta potência. Né? Se eu tenho 1 elevado à quarta potência, como é que a gente vai calcular isso aqui? Ele está dizendo que eu vou multiplicar o número 1 4 vezes. Então eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Normalmente a pessoa vai olhar de cara, caramba, é 4. Não, tá errado. Se você colocar 4, você não está multiplicando, você está somando. Aí você vai multiplicar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então a resposta vai ser igual a 1. Conclusão, gente. Quando você tiver uma potenciação que a base é 1, o que vai acontecer? A base sendo 1, a resposta será a própria base, o próprio 1, tá? Se eu tenho 0 elevado ao quadrado, né? Agora mudou de figura. Agora eu tenho o 0 como base, né? Ele está dizendo que eu vou multiplicar quem quantas vezes? O 0 2 vezes. Então eu vou ter 0 vezes 0 igual a 0, certo? Então o que acontece, gente? Quando você tem uma potenciação que a base é 0, o que vai acontecer? A resposta vai ser igual a 0, certo? Base 1, resposta 1. Base 0, resposta 0. Aí agora, quando mudar a situação, você tiver uma potenciação com o expoente 1, a resposta será a própria base. Ele está dizendo que eu vou multiplicar o número 6 uma vez só. Então, na minha resposta, minha potência vai ser o próprio 6. Só isso. Ah, eu tenho 5 elevado a 0, agora mudou de figura. O 0 é expoente. Então, é uma regrinha, gente. Todo número diferente de 0, toda potenciação na qual a base é diferente que 0, elevada a 0, a resposta vai ser igual a 1. Ou seja, todo número diferente de 0 que for elevado a 0, você vai ter como resposta 1. Ou seja, todo número elevado a 0 é igual a 1. Ok? Se tiver 0 na base e 0 no expoente, qual vai ser a nossa resposta? Essa situação não vai aparecer, certo? Porque a gente tem, olha, vai entrar acabando entrando em contradição. Porque quando a base for 0, a resposta vai ser 0. Quando o expoente for 0, a resposta vai ser igual a 1. Então você nunca vai ter esta situação aqui. Nunca vai aparecer essa situação. Por que nunca vai aparecer essa situação? Porque 0 elevado a 0, ele vai obedecer a este critério aqui e vai obedecer a esse critério aqui. Aí você vai ficar confuso. Você não vai saber se a resposta é 0 ou se é 1. Então isso aqui nunca irá aparecer. Ou você vai ter 0 como expoente ou 0 como base. Quando a base for 0, a resposta vai ser 0. Quando o expoente for 0, a resposta vai ser igual a 1. Quando a base for 1, a resposta vai ser 1. Quando o expoente for 1, a resposta vai ser a própria base. Ok? Agora, potência de base 10. A potência de base 10 é muito tranquilo você calcular, certo? Quando você tiver uma potenciação de base 10, o que você faz? Você repete o algarismo 1 e vê qual é o expoente. O expoente aqui na primeira situação é 0. Então você não acrescenta nenhum 0 aqui. Só você acrescentar 0 de acordo com o expoente. Aqui 10 elevado a 1. Você coloca o número 1 e acrescenta 1, 0, porque o expoente é 1. 10 ao quadrado, você repete o número 1, certo? O expoente é 2, então você acrescenta 2 zeros. 10 ao cubo, repete o número 1,
acrescenta 3 zeros, por quê? Porque o expoente ele é 3. 10 à quarta, você acrescenta o número 1, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros, por quê? Porque o expoente é 4. 10 à quinta, número 1, seguido de 5 zeros. Certo? Só isso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Né? Aí, gente, olha só. Vai ter situações em que você vai ter as propriedades da potenciação. O que vem ser as propriedades da potenciação? O que vem ser a propriedade da potenciação? Vai ser quando você tiver uma multiplicação ou uma divisão, uma potência de potência, né? Na qual você simplesmente o quê? Você vai simplificar essa expressão. Por exemplo, produto de potência de mesma base, gente. O que acontece no produto de potência de mesma base? Eu tenho uma multiplicação, certo? De duas ou mais potenciações. Daí, então, o que a gente faz? Olha só, eu quero representar isso aqui em forma de uma única potência. Né? A gente tem o 3 como base, que se repete nesse fator aqui, aqui e aqui. Então, o que a gente faz? A gente vai repetir a base e somar os expoentes. Isso aqui está no livro de vocês, nas páginas 52 e 53. Eu não escrevi aqui para a gente poder agilizar para o vídeo não ficar muito longo. Então, o que vai acontecer, gente? Como eu tenho 3 ao quadrado significa que eu vou multiplicar quem quantas vezes? O 3 duas vezes. Então, eu vou ter 3 vezes 3. 3 ao cubo significa que eu vou multiplicar o número 3 três vezes. 1, 2, 3. O número 3 aparece quantas vezes? Eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 3 à quinta. Eu juntei a quantidade de 3 que está sendo multiplicada aqui com a quantidade de 3 que está sendo multiplicada aqui. Conclusão, gente. Então, toda vez que você tiver um produto, falou em produto, eu estou falando de uma multiplicação de potência de mesma base. A base é o quê? É justamente o número grandão que fica aqui, olha. Certo? A gente faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Os expoentes aqui é 2 e 3, então eu vou ter que somar. 2 mais 3. Somei, deu 5, então vai ficar 3 à quinta. Certo? Aí nós temos também o quociente de potência de mesma base. O que vai ser o quociente de potência de mesma base? Aí, gente, nós temos o quê? O quociente de potência de mesma base. Como o nome já diz, quociente. O quociente, ele está indicando uma divisão, certo? Porque o quociente, ele, a gente o quê? É a resposta da divisão. Quando a gente faz uma divisão, a gente tem como resposta o quociente. Então, falou de quociente, é divisão, certo? Então, aqui, olha, eu tenho 2 à oitava dividido para 2 à quinta. Ou seja, eu tenho duas potências de mesma base. Certo? Se eu tenho duas potências de mesma base, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou repetir a minha base e vou diminuir os meus expoentes. Ó, 8 menos 5 vai dar 2 ao cubo. Certo? Caramba, professor! Como é que eu cheguei nessa resposta? Como é que eu sei que é isso? Olha, eu estou dividindo isso por esse. Né? Então, olha, colocar isso aqui em forma de fração. Ó, 2 à oitava sobre 2 à quinta. Toda divisão ela também pode ser representada em forma de fração. Então, eu venho aqui, olha, 2 à oitava, eu vou repetir o número 2 8 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 à quinta, vou repetir o número 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí agora o que eu faço? Eu vou cortar quando eu cortar um em cima, quando eu cortar 2 em cima, eu tenho que cortar 2 embaixo. Certo? Aqui eu tenho um total de 5 2, então eu vou cortar esses 5 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cancelei. Em cima eu vou cortar 5 2 também, olha.
1, 2, 3, 4, 5. Sobrou quantos 2? 3. Eu tenho 2 ao cubo. Daí, então, a propriedade ela vem a partir daqui, olha. Certo? Eu vou simplesmente o quê? Repetir a base e diminuir os expoentes. 8 menos 5, 3. Só isso, mais nada. Potência de potência, pessoal. O que vem ser uma potência de potência? É quando você tem uma potência dentro de uma outra potência. Daí, então, a gente utiliza o sinal de associação. O parênteses, o colchetes e a chave. Aqui nós temos, olha, 2 ao quadrado elevado ao cubo. Ele está dizendo o quê? Que primeiro eu vou multiplicar o número 2 ao quadrado 3 vezes, certo? Então, na verdade, isso aqui ficaria assim, olha. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Certo? Aí a gente já sabe o quê? Que 2 ao quadrado eu vou multiplicar 2 vezes. Que o outro 2 ao quadrado também vou multiplicar 2 vezes. O outro 2 ao quadrado também vou multiplicar 2 vezes. Como a gente já viu na potência, produtos de potência de mesma base, a gente faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Então, eu repeti o 2 e vou somar 2 mais 2 mais 2, que vai dar 2 à sexta. Resolvido. Jeito prático de resolver. Você repete a base, que é 2, e multiplica o expoente de dentro com o de fora. Então, eu vou ter 2 vezes 3. Esse pontinho aqui representa uma multiplicação. Então, você vai ter 2 à sexta. Pronto, resolvido. Simplifiquei a minha potência de potência. Mas vocês têm que ficar atento, pessoal. Porque vai ter uma situação em que você vai olhar e vai achar que você tem uma potência de potência, mas você não tem. A situação que pode aparecer uma potência de potência não vai ser essa, olha. Você tem 2 ao cubo elevado ao quadrado. Ou seja, você tem 3 ao quadrado. Então, você vai ter que calcular isso aqui primeiro para saber quanto que você vai ter aqui. Então, 3 ao quadrado vai ser 9. Então, você vai ter 2 à nona. Certo? É diferente disso aqui, olha. Aqui, o que diferencia daqui é o sinal de associação. Certo? Aqui você está elevando ao quadrado 2 ao cubo. Aqui você está elevando ao quadrado apenas o 3. Você não está elevando ao quadrado o 2 ao cubo. Essa é a diferença de um para o outro, tá? Então, por isso que aqui fica 2 à sexta. Porque você está elevando ao quadrado o 2 ao cubo. E aqui você não está elevando ao quadrado o 2 ao cubo. Você está elevando ao quadrado apenas o 3. Certo? Então, a resposta ela fica diferente. Então, vocês têm que ficar atento a isto, tá? Aqui nós temos o passo a passo que está no livro de vocês na página 53. Nós temos assim, simplifica as expressões abaixo, aplicando as propriedades da potenciação, aquilo que a gente acabou de ver, né? Então, olha só, eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Se você observar aqui, nós temos qual propriedade? Nós temos a propriedade, o produto de potência de mesma base. No produto de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Os expoentes são 2 e 3. Eu vou somar 2 mais 3. Então, vai ficar 3 à quinta. Na letra B, eu tenho 5 ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo. Eu estou elevando o quê? O 5 ao quadrado ao cubo. Então, eu tenho uma potência de potência. Então, vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, que vai dar 5 à sexta. Não precisa calcular, gente. As propriedades da potenciação é para a gente simplesmente o quê? Colocar ela de uma forma mais resumida na nossa questão, certo? A gente só vai calcular se a questão que a gente estiver fazendo tiver, assim, simplifica as expressões abaixo e dê o resultado dessas potências. Aí a gente calcula. Mas aqui não está pedindo para calcular, aqui está pedindo apenas para a gente o quê? Simplificar, ou seja, tornar-se isso aqui de uma forma mais simples. Que no caso, que forma mais simples é essa? Transformar em uma única potência. Foi o que a gente fez aqui e fez aqui. E vamos fazer aqui agora na letra C. Na letra C,
eu tenho 2/4 dividido para 2 ao quadrado. Qual é a propriedade? A segunda propriedade, quociente de potência de mesma base. No quociente de potência de mesma base, o que a gente faz? Repete a base e diminui os expoentes. Então, vou ter 2 elevado a 4 menos 2, 2. Certo? Na letra D, dentro do parênteses, eu tenho uma multiplicação. Só que as bases elas são diferentes, né? E esses dois números que estão multiplicando aqui está sendo elevado ao quadrado. Então, aqui é como se tivesse o número 1. Quando não aparecia o número em cima do número, significa que esse número ele foi elevado a 1. Então, o expoente ele é 1. Então, a gente faz o quê? Só aplicar a distributiva aqui, olha. 1 vezes 2, 2. Então, eu vou ter 5 ao quadrado. Vezes 3, 1 vezes 2, 2 ao quadrado. Só isso, mais nada. Ok? Então, gente, vocês peguem os exercícios no livro de vocês, respondam os exercícios, que no próximo vídeo a gente corrige esses exercícios, tá? E daqui a pouco, né, eu vou postar para vocês o vídeo sobre a radiciação de números naturais, ok? Tenham todos aí um bom estudo aí e aguarda mais notícias.